Fim da cera dos goleiros, maldição da data FIFA. Galvão Bueno e Romário pedem Wesley como titulares da seleção brasileira. Atualização sobre a novela Jorginho. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro Negro. Mas primeiro, pedir para vocês que começaram a nos assistir que deixem aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação para todos os vídeos e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Aí você pergunta, PQD, quanto eu pago para fazer tudo isso? É 0,800, meu querido. E vocês ficam aqui informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Bom, vamos falar logo aqui no início da maldição da data FIFA. Dia 4 de setembro de 2024, nós perdemos o atleta Pedro, né, por lesão por conta da data FIFA. Graças a Deus, passou por cirurgia, já está se recuperando, em breve estará de volta aos gramados. Dessa vez, pela seleção brasileira, Gerson se lesionou contra a Colômbia. Gente, é complicado, né? Agora Gerson foi cortado, não foi constatado lesão, né? Mas por vias da dúvida, ele foi substituído na seleção brasileira. Aí agora, pela seleção do Uruguai, Georgian de Arrascaeta me sente o adutor da coxa, né? Mais um atleta que vai dar dor de cabeça para o Flamengo às vésperas do início do Campeonato Brasileiro. Segundo informações que obtive, Arrascaeta sentiu um incômodo na coxa ainda no aquecimento, mas mesmo assim insistir em colocar o atleta em campo, né? Sabe o que acontece? O Flamengo é a esposa dedicada, a esposa zelosa. E a CBF é aquela amante, que a esposa do cara lava, passa, alimenta o cara, cuida da casa, cuida dos filhos, deixa o cara nos trinques. A amante chega, apenas usa e depois devolve de qualquer jeito. Essa é a data FIFA. Então os clubes que se danem. Ah, o cara sentiu incômodo no aquecimento? Vamos colocar ele assim mesmo, se estourar, depois os clubes que se virem para poder recuperar o atleta. É assim, cara. É assim, Jorge de Arrascaeta foi substituído aos 41 minutos, né, por Nicolas de la Cruz, que vai ter que jogar agora 90 minutos na próxima partida, se eu não me engano é na altitude, né? A gente corre o risco de perder mais um atleta por causa da data FIFA. E que se dane os clubes. Essa é a metodologia, né? Então, seguindo aqui, ó. Lesões de Arrascaeta e Gerson causam preocupação no Flamengo. O meio-campista Arrascaeta foi substituído aos 41 minutos do primeiro tempo da partida contra a Argentina. Perderam de 1-0 pelas eliminatórias da Sul-Americana. Antes de sair de campo, o atleta levou a mão à virilha. Segundo o GE, Arrascaeta reclamou de um desconforto na coxa direita. Em seguida, um médico do Uruguai se aproximou dele e borrifou o spray na região do incômodo. O Flamengo está de olho também em Gerson, que foi substituído aos 27 minutos do primeiro tempo da vitória do Brasil sobre a Colômbia, alegando dores na posterior da coxa esquerda. Apesar de não ter lesão constatada, o jogador foi cortado da seleção brasileira e substituído por Ederson do Atalanta. Então, vamos torcer para que o Gerson tenha sentido apenas um pequeno desconforto, que não seja comprovada nenhuma lesão. Eu vou trazer agora para vocês que o Gerson vai passar por um exame de imagem no CT Ninho do Urubu na segunda-feira por um equipamento que foi adquirido recentemente pelo Flamengo. Após ser cortado da seleção, Gerson vai estrear a nova máquina de ultrassonografia adquirida pelo Flamengo de última geração para fazer exames e saber o resultado da lesão ou não. Isso é feito na hora. O nome do aparelho, que já está no Ninho do Urubu, é o Aplio e foi investimento realizado neste ano pelo clube. O exame será realizado na segunda-feira. Vamos torcer muito para que não tenha nenhuma lesão comprovada, né? Bom, vamos torcer para que nenhum outro jogador do Flamengo se lesione nessa data FIFA. Oh, meu Deus. Vamos lá. Empresário de Jorginho atualizou a situação com o Flamengo. O jornalista Vene Casagrande fez uma entrevista com o empresário do jogador, João Santos,
que atualizou a situação da negociação. João Santos, empresário de Jorginho, revelou que o jogador não visitou o Ninho do Urubu durante a sua estadia no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada porque, segundo o atleta, ele ainda tem contrato com o Arsenal da Inglaterra e isso seria um desrespeito com o clube inglês. Parabéns pela atitude, tá? Tá se divertindo aos balde aqui no Rio de Janeiro. Participando de show de pagode, indo à praia. Tá parecendo um gringo, né? Nem parece que é brasileiro. Ele é ítalo-brasileiro, né? Além disso, o agente afirmou que a ausência do volante no CT visa não atrapalhar as negociações com o Flamengo, já que um pré-contrato ainda não foi assinado e tudo deve ser resolvido após o dia 15 de abril. Então essa novela ainda vai ter outros capítulos, tá? Bom, mudando aqui de assunto, agora vamos falar aqui sobre o Wesley, gente. Esse garoto vai dar muitas alegrias pra gente, tanto na seleção brasileira quanto no clube de regata do Flamengo. Infelizmente, já está praticamente com passaporte carimbado para ir jogar na Europa depois do Super Mundial de Clubes, né? Daqui a pouco falo também sobre o Leão, que foi cortado aí, que era adversário do Flamengo no grupo D. Aqui, Romário quer o Wesley como titular da seleção brasileira. Ele disse o seguinte, o baixinho: se eu fosse o treinador da seleção brasileira, eu colocaria o Wesley como titular contra a Argentina. Além do baixinho, Galvão Bueno também tem a mesma opinião. De acordo com o locutor, o jovem defensor do Mengão já deveria ter entrado de início na vitória contra a Colômbia por 2-1 em Brasília. O Wesley foi para campo aos 34 minutos do segundo tempo. Vamos para o que disse aqui Galvão Bueno, abre aspas. Vitória importante da seleção brasileira, mas o time não jogou bem. Para mim, foi mal escalado. O Wesley e Savinho tinham que sair jogando. No fim, deu sorte. Um time de velocidade como o Dorival queria. Quando fez o gol com 5 minutos, tem que se dar bem no jogo. Só que a Colômbia foi crescendo e poderia ter vencido, fecha aspas, publicou o Galvão Bueno nas suas redes sociais. Cara, o Wesley foi o único atleta em campo que jogou com garra na seleção brasileira. O único atleta que parecia que realmente estava representando uma nação inteira, um país inteiro. Entrou correndo, entrou vibrante, entrou com garra, determinação, coragem e ousadia. Os outros atletas parecia que, estavam lá por estar. Parabéns, Wesley, parabéns, Galvão Bueno e Romário aí pelos seus posicionamentos com relação a Wesley, né? Bom, nós ficamos temerosos com medo de alguma lesão. Fim da cera dos goleiros, mudança no futebol brasileiro. A CBF enviou um ofício a clubes e federações sobre novas regras no futebol brasileiro, válido a partir deste sábado, dia 22, né? A partir de amanhã, no caso hoje, né? Agora, apenas o capitão pode falar com os árbitros. Além disso, goleiros terão no máximo 8 segundos para segurar a bola com as mãos. Caso ultrapasse o tempo, o adversário será recompensado com um escanteio. Ai, Rossi, preste atenção nessa nova regra, Rossi, por favor, senão nós estamos lascados, né? Bom, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras solicitam adiamento de jogos do Brasileirão. Espero que consigam, né? Vou trazer aqui o motivo. O Mundial de Clubes de 2025 será disputado nos Estados Unidos no meio deste ano, entre os dias 14 de junho e 13 de julho. E os 32 times participantes já estão se movimentando nos bastidores, pensando no torneio da FIFA. Mediante a isso, representantes do Brasil enviaram um documento à CBF solicitando mudanças em uma rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com a publicação do Globo, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras se uniram e enviaram uma carta conjunta à Confederação Brasileira de Futebol, mais conhecida como CBF, pedindo adiamento de seus respectivos jogos na 11ª rodada do Brasileirão. A ideia dos clubes é ganhar tempo para uma preparação mais adequada para o Mundial. A CBF, até o momento, não se manifestou com relação a essa solicitação. Tem o problema da viagem. O Flamengo viaja no dia 11, estreia, se eu não me engano, no dia 14 ou dia 15. Tem o problema do fuso horário. Tem muitas coisas, tem toda a logística, então eles querem, esse adiamento para poderem se preparar melhor para essa competição importantíssima,
Então, espero que a CBF acate essa solicitação dos clubes, né? Bom, aumento de dívida no Flamengo, meus queridos. A dívida do Flamengo subiu de 48 milhões para 346 milhões, com a maior parte dos gastos concentrado no segundo semestre de 2024. Gonzalo Plata, Carlos Alcaraz, compra do terreno do estádio. Aqui, ó, segundo o presidente BAP, 243 milhões foram investidos na compra dos jogadores Plata, Alcaraz, além da aquisição do terreno do gasômetro para a construção do estádio, que não tem data prevista, né? Bom, mudando aqui de assunto, Danilo treina no Ninho do Urubu em meio à folga do elenco. Ele fez aí a estreia na Flamengo Cast, né? O novo quadro aí da Flamengo TV. Danilo compareceu ao CT na sexta-feira para continuar a recuperação de tratamento de lesão na coxa. Por meio das redes sociais, Danilo compartilhou um vídeo na academia do CT. Nas imagens do camisa 13, mostrou alguns momentos dos exercícios de força que fez na parte interna do Ninho do Urubu. Utilizando a carga, o defensor também deu pulo como parte do cronograma da atividade, meus queridos e minhas queridas, né? Então, aqui, ó, um trecho da entrevista de Danilo aqui à Flá TV. Ó. Danilo exalta Felipe Luiz e analisa trabalhos do treinador do Flamengo, DNA do clube. Tem mesmo. Durante a entrevista à Flamengo TV, o zagueiro destacou a qualidade de Felipe Luiz como treinador e, além disso, reforçou a convicção de que ele pode se tornar um dos grandes nomes da profissão. Danilo, que atuou ao lado do ex-lateral na seleção brasileira, mencionou a sintonia entre ambos e sua impressão inicial sobre o novo comandante. Vamos para as falas aqui de Danilo. Abre aspas. Sabe quando você vê um menino bater na bola pela primeira vez e fala: esse vai ser bom de bola? O Felipe Luiz segue essa mesma linha como treinador. Desde os primeiros contatos por telefone, falando sobre ideias de futebol, já falei, esse vai ser bom, fecha aspas, disse o atleta à Flamengo TV. Ainda sobre a metodologia do treinador, Danilo enfatizou a identidade ofensiva e agressiva de Felipe Luiz implantou no clube. Dessa forma, destacou como ele incorpora esses conceitos ao DNA da equipe. Para o zagueiro, esse entendimento torna o treinador diferenciado. Não é só você que acha isso não, Danilo. Vamos aqui para os detalhes de Danilo aqui. Abre aspas. Cada clube precisa de um treinador com o DNA do clube. O Felipe Luiz entendeu muito bem isso no Flamengo, pois prioriza um futebol ofensivo, agressivo, que corre riscos. Além disso, essa abordagem me deixou muito curioso e me fez perceber que ele tem esse que a mais dos grandes treinadores. Sem dúvida, ele pode vir a ser um dos grandes treinadores do futebol mundial. Fecha aspas, disse Danilo aqui, meus queridos e minhas queridas. Tem tudo. Já está se falando até em Felipe Luiz na seleção brasileira, né? Bom, agora vamos falar sobre o estádio do Flamengo. Metas de inauguração, gente. Flamengo vê como difícil cumprir a meta de inauguração do estádio em 2029. A diretoria discorda da pressa da gestão de Rodolfo Landim, que estimava o valor de R$1 bilhão e 900 mil de custo. BAP e sua equipe acreditam que o valor será de quase 3 bilhões e que falta de aprofundamento nas discussões deixou o projeto pouco claro, ou seja, não se tem algo muito concreto do que a gestão de Rodolfo Landim pretendia fazer para construir o estádio nesse valor de R$1 bilhão e 900 mil, né? O estudo de viabilidade mostra que esses valores são superiores, né? Infelizmente, essa é a situação do futuro estádio do Flamengo. Não tem uma data prevista, né? Agora vamos voltar a falar sobre o Super Mundial de Clubes, né? Times que podem assumir vaga do Leão no grupo do Flamengo no Super Mundial de Clubes. A FIFA excluiu o Leão do México do Super Mundial de Clubes ontem, sexta-feira, e o time mexicano seria adversário do Flamengo no torneio, visto que também estava no grupo D. Atualmente, ainda não há um substituto definido pela FIFA para entrar nesse grupo. No entanto, há dois fortes candidatos na briga por uma vaga no Mundial. A América do México, né? O Ale
Alajuelense da Costa Rica, né? Agora vou trazer aqui os argumentos de cada time. O América do México é o terceiro do ranking da CONCACAF, atrás do Monterrey do México e do León. Sendo assim, o time mexicano tem chances de disputar o Mundial. No entanto, o Alajuelense tem os próprios argumentos e também briga pela vaga no torneio. O Alajuelense da Costa Rica defende a vaga com base no critério do ranking e limite de times não campeões por país. Sendo assim, de acordo com o clube porto-riquenho, o América do México não tem o direito a disputar o Mundial. Essa briga tá boa, o Flamengo já está lá, né? Está brigando aqui com a CBF para conseguir um adiamento juntamente com Palmeiras e Fluminense da 12ª rodada do Brasileirão. Espero que consiga, né? E quem vier, quem quer ser campeão não pode escolher adversário, né? Mais uma vez reforçando, o elenco do Flamengo está de folga hoje, sábado, dia 22, estará de folga amanhã, domingo, dia 23, e se reapresentam no CT Ninho do Urubu na segunda-feira, dia 24, para dar início às preparações aí para o jogo contra o Internacional de Porto Alegre, no sábado, dia 31, às 21h30, no Maracanã, jogo de abertura do Campeonato Brasileiro de 2025. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regata do Flamengo. Chegou até aqui, deixa aquele like, não são inscritos, se inscrevam. É de graça, vocês ajudam no nosso crescimento e se mantêm sempre informado sobre notícias do nosso time do coração.